Você já reparou que as bandeiras dos países nórdicos são todas muito parecidas? Elas têm o mesmo formato, uma cruz deslocada para a esquerda e mudam apenas nas cores. Mas isso não é coincidência. Existe uma história por trás desse design compartilhado que envolve religião, identidade regional e laços históricos entre essas nações. Mas como uma simples cruz passou a ser um símbolo tão poderoso? E por que esse estilo foi adotado até por outras regiões? Vem comigo para descobrir 5 curiosidades sobre as bandeiras dos países nórdicos. 1. A bandeira mais antiga do mundo. A cruz nórdica, esse símbolo que aparece em quase todas as bandeiras dos países escandinavos, tem uma origem que remonta ao século XIII. A primeira aparição registrada foi na bandeira da Dinamarca, considerada a mais antiga bandeira nacional ainda em uso contínuo. Segundo a lenda, ela teria caído do céu durante a Batalha de Lindanis, em 1219, como sinal divino de vitória. Uma história que, mesmo parecendo folclórica, é profundamente enraizada na identidade nacional dinamarquesa. O formato da cruz, com o eixo horizontal deslocado para a esquerda, é uma representação clara do cristianismo. Na época em que essas bandeiras começaram a surgir, a fé cristã era o principal alicerce espiritual e político das monarquias nórdicas. Assim, ao adotar esse símbolo, os países não apenas reforçavam sua religião, como também criaram um elemento visual de pertencimento político, histórico e cultural. Com o passar dos séculos, o design da cruz nórdica deixou de ser exclusivo da Dinamarca e passou a ser utilizado por seus vizinhos. Suécia e Noruega foram os primeiros a seguir esse padrão, especialmente durante os períodos da união política e influência mútua. Esse estilo, portanto, não surgiu de uma regra oficial, mas de um processo natural de identificação regional. Mas como essa identificação regional surgiu? 2. Pertencimento regional. À medida que os países nórdicos se desenvolveram política e culturalmente, o uso da cruz nórdica nas bandeiras deixou de ser apenas uma marca religiosa e passou a simbolizar também um sentimento de pertencimento regional. A Dinamarca, como a potência histórica, influenciou diretamente seus vizinhos. A Suécia, por exemplo, adotou o modelo de cruz após o seu rompimento com a União de Kalmar, uma união entre Suécia, Dinamarca e Noruega sob um único monarca. A cruz nórdica se tornou, então, uma forma de reafirmar identidade comum, mesmo com o fim da união política. A Noruega também seguiu esse estilo após conquistar sua independência da Suécia no século XIX. O uso da cruz foi uma escolha consciente para reforçar seus vínculos culturais e históricos com o restante da Escandinávia. Já a Finlândia, que esteve sob domínio sueco por séculos, adotou a cruz nórdica quando se tornou república independente no início do século XX, justamente para destacar seu pertencimento à tradição nórdica, mesmo sendo culturalmente distinta em vários aspectos. Esse padrão visual se espalhou como um selo de identidade regional. As bandeiras se tornaram uma espécie de assinatura gráfica da Escandinávia e das regiões conectadas a ela. Mas como países com o mesmo design de bandeira conseguem manter sua identidade única? 3. Identidade nacional. Embora o formato da cruz nórdica seja o mesmo entre as bandeiras dos países escandinavos, as cores são cuidadosamente escolhidas para refletir a identidade nacional e os valores únicos de cada nação. É aí que o padrão se transforma em personalidade. A Suécia, por exemplo, ostenta o azul e o amarelo, cores que representam a justiça e as riquezas do país, além de estarem presentes no brasão real. A Noruega combina vermelho, azul e branco, fazendo alusão à liberdade e à bravura, além de reforçar uma identidade própria após séculos de união com a Dinamarca e a Suécia. Já a Finlândia opta por azul e branco. O azul representa seus milhares de lagos e o céu, enquanto o branco simboliza a neve que cobre grande parte do país durante o ano. A Islândia, com seu vermelho, branco e azul, remete aos elementos naturais da ilha: fogo dos vulcões, gelo e o oceano. A Dinamarca, por sua vez, mantém o vermelho e o branco como tradição milenar e a ligação com a sua monarquia. Essas escolhas cromáticas revelam como cada país consegue se distinguir dentro de uma estética comum.
Mas sabia que regiões com laços históricos com os países da Escandinávia também adotaram a cruz nórdica? Se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos episódios do Geo Panorama. 4. Regiões autônomas. Embora as bandeiras com cruz nórdica sejam mais conhecidas nos países escandinavos, esse estilo visual também foi adotado por várias regiões que têm seus laços históricos ou culturais com o mundo nórdico. Um ótimo exemplo são as Ilhas Faroé, um território autônomo ligado à Dinamarca. A bandeira faroesa usa o mesmo formato da cruz nórdica, com cores branco, vermelho e azul, refletindo tanto sua herança cristã quanto a ligação com os países vizinhos. Outro caso interessante é o da Groenlândia, também parte do Reino da Dinamarca. Embora sua bandeira não tenha a cruz nórdica, ela foi utilizada em algumas propostas anteriores. A escolha final, mais minimalista e abstrata, ainda carrega traços visuais que remetem à estética escandinava. Temos também a região autônoma de Åland, um arquipélago pertencente à Finlândia com população majoritariamente sueca. A bandeira oficial de Åland mantém o padrão da cruz nórdica, mas com cores que remetem à Suécia, mostrando sua identidade cultural distinta dentro da Finlândia. Mas você sabia que esse padrão é utilizado até mesmo por países que não têm uma ligação histórica direta com os países escandinavos? 5. Presença fora da Escandinávia. Embora a cruz nórdica seja fortemente associada aos países escandinavos, seu uso ultrapassou os limites geográficos da região e apareceu em bandeiras de cidades, estados e regiões de outros continentes. Em muitos casos, o design foi adotado por influência cultural, estética ou como homenagem à herança escandinava. Um exemplo marcante é a cidade de Bayamon, em Porto Rico, cuja bandeira apresenta uma cruz nórdica amarela sobre um fundo azul, uma escolha incomum para o Caribe. Nos Estados Unidos, a cidade de Little Rock, no Arkansas, também utiliza uma bandeira com cruz nórdica. Já na França, a região de Calais tem uma bandeira que incorpora a cruz nórdica, em parte por sua ligação histórica com os vikings. Até mesmo no Brasil, há exemplos curiosos. Cidades como São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e a própria cidade de São Paulo utilizam bandeiras com a cruz nórdica. Esses casos mostram como o símbolo escandinavo pode ser reinterpretado para expressar valores locais. A presença da cruz nórdica fora da Escandinávia revela sua força como linguagem visual universal. O design é reconhecido por sua clareza, equilíbrio e profundidade simbólica, e continua a inspirar bandeiras ao redor do mundo. A presença da cruz nórdica em bandeiras ao redor do mundo revela uma carga simbólica que atravessa séculos de história. Desde os países escandinavos até regiões autônomas como Åland e as Ilhas Faroé, esse formato simples se tornou um elemento recorrente na construção da identidade visual de vários países. Além de representar tradições cristãs e laços históricos, a cruz nórdica funciona como um elo geográfico entre comunidades que compartilham heranças culturais e sentimentos de pertencimento. Em propostas regionais e bandeiras históricas, seu uso reforça vínculos com o legado escandinavo e afirma narrativas locais que dialogam com uma história comum. A persistência desse símbolo, mesmo em contextos contemporâneos, indica a força de sua linguagem visual. E falando em símbolos culturais, você sabia que a cultura caipira do interior do Brasil é fascinante? Clica nesse vídeo na tela que eu já te vejo lá para te contar 5 curiosidades incríveis sobre ela.